Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado, estamos com mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro, o programa da editora UFSM na rádio UniFM 107.9. Você já deve ter percebido que estamos aí com várias pré-vendas no nosso site, promoções em e-books, promoções nos livros físicos lá na nossa livraria, que fica pertinho ali da entrada da UFSM, à esquerda, ali no centro comercial, ao lado dos Correios. Então, dê uma vasculhada, porque não são só apenas livros da nossa editora. São livros também de outras editoras lá na nossa livraria. Não perca a oportunidade, de repente, aquele livro que você estava de olho aí já faz tempo, pode estar em promoção agora, nesse momento. Dá um pulinho lá e acompanhe as nossas redes, @editora_UFSM, @livraria e grife UFSM e @ineditadospodcast. Eu sou Jéssica Dalcin e hoje estamos aqui com uma veterana, né? Se é que dá para se chamar assim, a primeira vez que eu tive na UniFM para dar uma entrevista que eu não lembro nem do que era ainda no outro prédio lá na reitoria, né? Foi com esta mulher que hoje vai estar aqui do outro lado do microfone, retornando aqui para a rádio, vai ser entrevistada no Ineditados, ela que já viu tanto aqui na UFSM que, em certa medida, eu também me inspiro, porque, né, eu vim para cá assim, no período que tu estava afastada, né? Agora a gente está tendo a oportunidade de dividir a bancada. Seja muito bem-vinda, Rejane Miranda. Muito obrigada. É um prazer estar nessa bancada, seja à frente do microfone como apresentadora, ou seja, como convidada desse programa que eu também acompanho, Ineditados. E tenho muito prazer e obrigada pelo convite. E fico até emocionada. Que bacana. Vamos lá. Porque assim, o Fazendo Arte... Bom, vamos começar, antes do Fazendo Arte. Rejane, formada em jornalismo. Como é que o jornalismo veio na tua vida? Como é que em algum momento tu decidiu que era disso que tu queria fazer, a tua prática diária, o teu trabalho? Certo. Bom, eu sou formada em Relações Públicas, depois eu me formei em jornalismo aqui pela Federal de Santa Maria. E eu sempre dizia na minha família que eu queria ser jornalista. Aí, aos 17 anos, eu entrei na Faculdade de Comunicação, cursei a RP, porque foi o que eu consegui entrar. E, na sequência, eu reingressei para terminar o jornalismo. E na rádio, eu comecei também como uma bolsista na rádio da universidade, 800 AM, à época, né? Fazendo um programa do DCE. Na sequência, eu ingressei como funcionária em 1996, e o programa, eu vou completar 30 anos de rádio no próximo ano, e o programa Fazendo Arte, 29. Eu ingressei na universidade, na Rádio Universidade, ainda estávamos no 10º andar da reitoria, e era uma rádio AM que tinha suas limitações, né, de audiência, e uma rádio pública também, né, que também não tinha outras limitações. Mas nessa trajetória de jornalista e de radialista, eu me encontrei realmente onde eu queria estar, à frente do microfone, e sempre é uma primeira vez para mim. Hoje nós retornamos ao ar com Fazendo Arte, depois de algum tempo, de alguns anos, e eu estou muito feliz. Eu imagino, eu fico pensando assim, uma pessoa, né, como tu, que teve uma consistência de programa durante muito tempo, até a decisão assim de se afastar para fazer ou tocar um outro projeto que vai ter começo, meio e fim, né? Já pensando num retorno, mas é uma ruptura, né? E deve ter sido
também uma mudança na tua rotina e até uma decisão assim de coragem, né? De dizer, não, eu preciso fazer desse momento, fazer uma outra coisa para daí retornar. E aí acaba voltando com esse entusiasmo redobrado, né? Foi. Nós tivemos algumas interrupções durante toda essa jornada, né? Sim, possível não ter, né? Muito tempo. O programa Fora do Ar, tivemos greve, problemas técnicos. Uma vez a emissora ficou fora do ar por uma semana, porque deu problema na antena, era muito difícil de fazer a manutenção. Também tive licença maternidade com a minha linda Paloma, que está aqui pertinho da gente, também fazendo as mídias. E licença, também entrei em laudo uma vez. Então, o programa foi interrompido, assim, mas por pouco tempo. Uhum. E por coisas talvez até assim alheias. Exato. Né? Eram contingências, saúde, enfim, né? Certo. E nós tivemos a pandemia, né? 2 anos de pandemia. E o programa, então, foi gravado. Uhum. Ao vivo, eu estou há 4 anos fora do ar. Durante toda a pandemia, a gente trabalhou de casa. Eu montei um pequeno estúdio na minha casa para que eu pudesse fazer as gravações e enviar para a edição, para a rádio, e depois para não descontinuar o programa. Como não tinha também a matéria-prima, que eram as pautas culturais, foi um tempo difícil para os artistas, arteiros, não tinham eventos públicos, os artistas sofreram muito nessa época, estão recém se recuperando, daí veio as enchentes também, que compromete um fazer artístico de mais qualidade, com mais periodicidade. E a decisão de fazer o mestrado também foi algo que me pegou de surpresa, porque eu não pensava em fazer. Eu não pensava assim, né, a certa altura do meu trabalho ou da minha carreira, eu vou fazer um mestrado. Apareceu a oportunidade, conversando com o professor André Soares, que foi meu orientador, sobre todo esse acervo que nós temos aqui de discos de vinil na Rádio Universidade, como ele poderia se tornar um objeto de investigação e de estudo. E foi o que eu escolhi, de fato, para fazer no meu mestrado. Pesquisar na discoteca da emissora, da 800 AM, os 5.565 discos que temos aqui, de vários gêneros de vinil. Um patrimônio que não foi descartado, como foram descartados de outras emissoras, porque o vinil, há pouco tempo, ele retomou a sua vida útil, digamos, por interesse de muitos colecionadores, e sempre também foi um objeto de lembrança e afetivo, né? Um artefato da memória, o vinil. Não sei se eu estou invadindo já uma nova pergunta. Não, vamos entrecruzando aí todas então, fiz um projeto, foi aprovado e foi tranquilo, assim, a minha despedida por 2 anos da emissora, porque eu estava muito interessada no tema, me deu muito prazer esse trabalho, essa investigação, e no final resultou que eu analisei mais de 500 discos de MPB, que era a minha linha de trabalho. Sim, tem que fazer um recorte, eu imagino, né? Foi uma quantia de material, né? O recorte foi identificar, dentro do acervo da emissora, os discos dos artistas censurados durante a ditadura militar, que aconteceu de 1964 a 1985. Então, foi um trabalho de fôlego, de muita investigação, mas que também me deu muito prazer, muita leitura, para que eu pudesse, então, chegar a um número, né? Porque o universo da pesquisa, dessa pesquisa, foi grande. E aí, eu comecei a ouvir os discos
que comecei a fazer um planejamento, uma filtragem, né, pesquisando no Arquivo Nacional e em vários sites importantes, no IMUB, para que eu fosse filtrando, né, que eu fosse afunilando entre tantos discos, entre centenas de discos, os que, de fato, foram as músicas também, e os artistas. Aí cheguei a um número de 535 discos, 80 artistas censurados, analisei 535 discos e cheguei ao número de 80 artistas censurados e 90 músicas que temos aqui no acervo. O critério que eu utilizei, então, foi que os artistas mais censurados foram por motivos políticos, né? Procurei quais os artistas censurados por motivos políticos e por motivo da moral da época. Do tipo de letra? Tipo de letra, que aí se encaixa, então, o cantor e compositor Odair José, que hoje está com 76 anos, e que foi muito censurado por causa das suas letras que remetiam a uma realidade que a ditadura não queria assumir, questões de família desconstruída, que era o que eles viviam censurando, né? Digamos, amantes, motel, esses temas todos que ele tratava. São músicas que hoje eu fico imaginando, elas são muito engraçadas até. São, ela parece caricaturas, parecem caricaturas assim, de situações, né? Exato. Mas, à época, o Odair José, ele não tinha essa intenção de causar ou de ser uma resistência. Não, ele compunha, dentro do universo de conhecimento dele, músicas românticas e que remetiam a temas mais, digamos, subversivos dentro do que a ditadura entendia. Dentro do entendimento, porque assim, elas são, na verdade, como tu disseste, coisas do dia a dia. Sim, então é uma realidade. É uma coisa muito corriqueira de uma conversa, são coisas meio. Claro, a gente aqui falando, né, para quem nos escuta, tem uma. Procurem para escutar a música. A primeira que me vem à mente é a Pare de Tomar a Pílula. Isso. Né? Que é um casal discutindo, né? O rapaz querendo que a sua namorada, enfim, tenha filho, né? Alguma coisa nesse sentido. E isso dentro do contexto da época. Um absurdo. E o governo estava em campanha para que, justamente pelo contrário. Ou tivessem. Sim. E aí vem desculpe. Eles estavam em campanha pela. Como se fosse não sei se seria o melhor termo, mas uma organização familiar, né? Sim, controle. O controle da reprodução. Digamos, né? E ele vem com esse tema justamente indo contra que a campanha da censura da época. E ele foi excomungado, não foi? Foi excomungado, inclusive. E hoje ele está na ativa, continua compondo, tocando. Mas ele não tinha... A intenção dele não era protestar. Exato. Era simplesmente compor para um público que queria ouvi-lo. Música simples, chegou até a ser simplórias. Eu ia dizer uma coisa até ingênua. A postura dele, porque de imaginar que isso não fosse entrar numa pauta. Passaria na censura. Tivemos como primeiro músico mais censurado, cantor e compositor, Taiguara, que era um músico uruguaio que veio morar no Brasil, se naturalizou brasileiro. E ele tinha um viés político muito forte e a intenção dele era falar sobre as ditaduras na América Latina. Ele foi exilado, compôs um disco inteirinho no exílio, que foi impedido de circular, esse disco. Também, um show que ele faria aqui nas Missões,
poucos dias antes dele estrear, foi censurado. Ele foi um artista muito perseguido pela sua ideologia, né? E o trabalho dele, a carreira dele foi muito prejudicada. Ele teve problemas de sobrevivência até, porque não conseguia fazer a sua arte e comercializar a sua arte. Também tivemos, esse aí foi em primeiro lugar, o mais censurado. Chico Buarque em segundo, né? Chico que sempre esteve na resistência política bem e traduzia isso nas suas letras, inclusive driblando a censura com letras que faziam trocadilhos, metáforas. Inclusive, ele usou um pseudônimo, Julinho da Adelaide, porque ele, se vinha alguma música escrito Chico Buarque, cantor e compositor, eles nem questionavam muito, eles já ia para o crivo da censura, ele já era uma figurinha não grata dentro do sistema, né? Tivemos a nossa Rita Lee, que nos deixou ano passado. Foi uma mulher também de muita força nessa época no rock and roll. E foi realmente também censurada e perseguida, inclusive foi presa, a Rita Lee. Dentro de todo esse contexto, ela foi presa grávida. Foi Elis Regina, inclusive, que intercedeu para que ela saísse da prisão, né? E ela compôs várias músicas também que tocavam na pauta dos costumes e que eram consideradas subversivas, então, pelo sistema. Tivemos Gonzaguinha, grande compositor brasileiro, filho do mestre Gonzagão, e ele tinha um viés mais político. E eles já olhavam esses artistas com desconfiança sempre que chegava alguma música para censura, porque a censura era muito... Eles não tinham critérios para analisar. Era muito pessoal. Eu imagino assim, na dúvida, chegou o material, na dúvida proíbe. Na dúvida proíbe, e dependendo das pessoas... inicialmente, os censores eles não tinham formação nenhuma. Eram esposas de militares, funcionários públicos, policiais, assim, que exerceram essa função. Mais tarde é que foram abrir concurso para essa função, certo? Então, dentro de toda essa máquina administrativa, a censura funcionou muito no sentido de combater, né, o melhor da arte. Combater, censurar, impedir de circular. E esses discos nós temos aqui na nossa emissora. Tem um disco do Taiguara e Mira Taíra Ipe, que foi totalmente censurado, 12 faixas. É uma raridade, porque se a gente for procurar na internet, a gente já vê como as pessoas buscam alguns álbuns e valorizam muito esses que saíram da circulação. Mas eu ia te perguntar, esses que tem aqui, eles estão com as faixas, vamos dizer assim, operantes. Porque alguns, os sensores riscavam, né, as faixas. Certo. Eu não encontrei aqui nenhum com faixa riscada, mas tem no estudo desse tema um disco da banda Blitz que foi todo riscado, porque o disco foi censurado já nos anos 80, no tempo que já estava afrouxando o crivo da censura, e o disco foi... Os integrantes resolveram que, já que eles estão complicando com a gente e querem censurar, nós vamos riscar todos os discos, um por um. E foi um caso emblemático, né? Dentro desse
do final da censura, que surpreendeu, né? Porque naquela época nós tínhamos a famosa Solange, que era tipo linha dura da censura, e era temida. Tem até uma música que o Léo Jaime fez em homenagem, entre aspas, a essa mulher que era o terror dos... Era uma censora. Sim, ela era uma censora, mas foi a que mais... ficou a mais rígida de todas. Uhum. Ela não deixava passar, ela não... ela estava sempre na mira não, alguns artistas estavam sempre na mira dela. E como é que sabiam que ela dava? Era emitido algum tipo de parecer? Era emitido o parecer assinado. Muitas vezes eram mais de um censor, né? Vários censores, e com as justificativas mais esdrúxulas possíveis, porque eles não tinham cultura para avaliar. Uhum. E era muito baseado nas crenças. Sim, eu imagino da mesma forma como eles entre si talvez vissem lá, né? Olha aqui, ó, esse tal de Léo Jaime mandando música de novo, vamos censurar? Nem sabiam muito. Os artistas também olhavam, ó, lá vem aquela Solange de novo. Lá vem aquela Solange. Sim. Caneteando meu trabalho. Caneteando e dando ali pegando a tesoura e realmente fazendo estrago, assim. Muitas carreiras foram prejudicadas. Outros artistas conseguiram passar todo aquele período, foram 21 anos, foram exilados, mas conseguiram produzir fora do Brasil, que foi o caso do Chico Buarque, que foi exilado na Itália, gravou um disco todo em italiano, e outros retomaram suas carreiras, mas alguns acabaram com a carreira de alguns artistas, que eles não puderam, o caso do Geraldo Vandré. Sim. Que teve uma música que representou toda a resistência na ditadura, para não dizer que não falei de flores. Ele foi exilado, quando ele retornou ao Brasil, as pessoas acharam ele muito sequelado, né? Que ele estava com outro discurso, e acharam que ele tinha sido torturado. E são inúmeras as histórias de toda essa geração que viveu a ditadura militar. Os que estão vivos estão na faixa dos 80 anos. 70 e poucos, 80. Eu estava olhando aqui o Geraldo Vandré com 88. Geraldo Vandré está vivo, viu, gente? O pessoal acha que ele já foi dessa para melhor, mas ele está vivo, só que ele não fez mais nada. A carreira dele acabou. E ele começou com um outro tipo de discurso que contradizia toda a história de vida e de trabalho dele. Então, começou a ser deixado de lado pela mídia, por toda a indústria fonográfica, né? Mas ele está vivo ainda. Mora no Rio de Janeiro. E as músicas, né? Para não dizer que não falei das flores, também Caminhando e Cantando. Sim. Que é um outro hino, né? Que concorreu num festival. Exato. Muito emblemático. E ela ganhou a música Sabiá, na época. A composição do Chico com o Tom Jobim. Mas o público queria que fosse essa. Público praticamente formado por estudantes, né? E os festivais à época, nos 60, 70, eram muito fortes. Tinham muita visibilidade e davam muita visibilidade ao artista. E ele participou de diversos festivais, mas depois caiu no ostracismo. A carreira dele acabou muito porque justamente por essa perseguição da censura. Dentro desse acervo nosso aqui, você comentou no início que outras instituições se desfizeram dos seus acervos, né? E eu já fiquei pensando o quanto
isso dentro de uma instituição como uma universidade, imagino, né, é impensável. Aqui na nossa emissora, esse acervo estava fora de acesso. Assim. Estava numa sala, sem nenhuma organização, assim, não era separado por gêneros, por nada. Até que um projeto do arquivo da universidade, formado por bolsistas e coordenado pela Cristina Storchen, do Arquivo Geral, eles catalogaram todo esse material. Demorou alguns anos, mas ele foi todo catalogado e isso facilitou muito a minha pesquisa. Sem essa catalogação, eu não conseguiria realizar a pesquisa como eu fiz. E depois que esse acervo foi organizado, ele está à disposição para pesquisa aqui na emissora. Certo? Ele está à disposição para pesquisa. E a minha monografia, a minha dissertação também em breve já estará à disposição. Eu esqueci de dizer que todo esse material virou um radiodocumentário. Que no curso de Patrimônio Cultural, no mestrado, tu tens que apresentar um produto. Sim. Certo? É um mestrado profissionalizante. Alguns apresentam uma cartilha, apresentam um catálogo. E eu pensei, eu acho que até foi o primeiro radiodocumentário que apareceu ali como produto. Vou fazer vou compor um material ligado à minha área. Que eu me licenciei para isso, para contribuir na minha área, para contribuir para a rádio da universidade. Eu acho que esse é o grande diferencial do mestrado profissional aqui em Patrimônio. Sim. Eu falo também porque sou egressa de lá. E nós temos não só que escrever a dissertação, toda pautada pelo academicismo necessário, mas ainda gerar um produto que seja para uso da comunidade. Exatamente. Né, para divulgação do patrimônio, porque, na verdade, é uma grande máxima do patrimônio, as pessoas não sabem amar aquilo que elas não conhecem. Né? Então, eu acho que dar essa volta, dar o acesso, porque muitas vezes o que falta é acesso. As pessoas não conhecem porque não conseguem chegar naquele tema. E aqui dentro da instituição nós temos tantas coisas como o próprio acervo de Vinícius, que durante muito tempo estava fechado. Então, tu consegue criar um produto desse tema para dar o acesso. Isso. Né? E fazer, claro, consequente a divulgação. Né? O radiodocumentário que eu produzi chama-se Acervo Censurado, está disponível no site EduPlay e breve estará na programação aqui das emissoras, da AM e da FM. Eu vou divulgar depois para a comunidade que quiser conferir. São 5 episódios de 30 minutos cada um, que foi roteirizado e apresentado por mim e editado pelo chefe aqui da rádio, Jonathan Ferreira, que me auxiliou muito nesse trabalho, orientado pelo Dr. André Ramos. E eu escolhi, como era esse assunto, esse tema é extenso e interessante, eu selecionei os mais censurados para fazer parte desse radiodocumentário. E a partir daí eu fui compondo os episódios, 5 episódios de meia hora cada um. Rodando músicas, também depoimentos que estavam disponíveis na internet sobre o tema os próprios artistas falando. Dando um contexto. Também pessoas aqui de Santa Maria envolvidas com o tema, como era na rádio da universidade a censura. A Rádio Universidade, ela entrou no ar em 1968.
que a ditadura começou em 1964, em 68 é que baixaram o AI-5, o Ato Institucional número 5, que realmente acirrou uma censura que já havia, mas que... Fico imaginando o desafio de montar uma rádio que é, né, algo para se comunicar com clareza, fazer já dentro desse contexto, dentro desse sistema. Que Sim, desafio. Foi, e a nossa emissora, a Rádio Universidade 800 AM, assim como todas as emissoras públicas ou não, tinham temas que não eram para ser tocados no ar. A guerrilha do Araguaia, nem o balé Bolshoi poderia se falar, porque eram os inimigos comunistas. E então ela sofreu restrições, sim, como todos os meios de comunicação. E eu pesquisei profundamente a questão das rádios dentro de todo esse contexto da ditadura. E, especialmente, entrevistei, à época, o colega Roberto Montanher, que tinha mais lembranças tinha mais informações sobre esse período, muito embora ele tenha pego já o fim da ditadura militar. Ele sobre explicar como era a dinâmica dentro da emissora. Né? Porque ele foi o responsável... Ele era funcionário, né, da emissora. Depois ele foi diretor por muitos Mas foi depois. Muitas gestões, isso. E ele contou com detalhes muitas das situações vividas dentro da emissora, né, nesse período, dentro da própria universidade. E nós tivemos... E nessa época é que os vinis começaram a ter muitos lançamentos, quero dizer que muitos artistas, os mais produtivos, que estão aí até hoje produzindo, Chico, Caetano, Gil, Ivan Lins, Milton Nascimento, nessa época que eles estavam no auge já da sua produção. Foi um período muito forte na produção fonográfica. Ao mesmo tempo que tinha a censura, tinha a produção. E tinha os festivais. E os festivais, que também foram limitados até uma época, né? E o rádio, ele sempre foi um importante meio de comunicação dentro da política. Ele sempre teve esse papel importante, tanto no Estado Novo, com Getúlio Vargas, como na ditadura militar. Ele era e é ainda um veículo forte, mas... O rádio chega onde outros locais não chegam, outras mídias não chegam. Né? Muitas vezes, na época, muitas pessoas só tinham esse meio de comunicação para se informar. Né? E para ouvir o que estava tocando, o que estava sendo lançado. Então, aqui na emissora, na 800 AM, nós tivemos também censura, não tanto quanto no centro do país, em que tiravam emissoras do ar, queimavam acervo, que tristeza. Prendiam jornalistas, perseguiam emissoras. Não teve toda essa questão dramática, né, do que outras, que no centro do país teve. Nós éramos uma emissora jovem, iniciando, e pública. Então, não houve, né, restrições, mas não tanto quanto grandes emissoras como a Rádio Nacional, emissoras do Rio de Janeiro e São Paulo, que realmente sofreram cerceamento sério, grave na sua comunicação. Com locutores sendo tirados do ar, às vezes, né? Também, inclusive, muitas situações ao vivo, em que foram proibidos, né? Proibidos de manifestar as suas opiniões, e artistas também de dar entrevistas. Era muito punk, sabe?
Foi um período... Eu imagino a tensão, né? Foi um período que a gente não pode deixar que se repita. Isso. Porque a censura à comunicação e às artes, ela repercute assim, por várias gerações. Né? Ela repercute na cultura de um povo. Que não teve acesso a muitas coisas durante um bom período. A crítica, né? Também a formação de uma crítica, né? Porque Isso. Tem muita gente que eu vejo... Enfim, pessoas que hoje em dia se sentem um pouco... talvez assim, num contexto meio turbulento pela quantidade de informação que a gente tem. E aí eu paro para pensar, né? Mas é melhor, talvez, ter para mais do que para menos, no sentido do cerceamento. Né? Claro, enquanto existe uma limitação, porque é só aquilo que se tem, mas era um contexto geral de menor quantidade de informação por si, tudo bem. Mas quando uma parte da informação é retirada propositadamente para que se crie um ideário errado da realidade, bom, então aí eu prefiro que tenha para mais do que para menos. Né? Temos aí as fake news que... Exato, é uma difícil. Praga, né? que tomou conta do país e que agora que começou a ser fortemente combatida pelos órgãos que trabalham a desinformação. Né? E o rádio é muito importante em todo esse contexto. Pelo menos existem os órgãos, enfim, às vezes chegam, é que nem uma vacina que chega depois que existe a doença, né? Primeiro tem a doença para daí se fazer a vacina. Com fake news eu percebo que está sendo meio assim. Primeiro, alguma coisa se dissemina e alguém vai lá e analisa e diz, olha, não faz sentido. Mas pelo aí menos o estrago já foi feito. Não sei se dá para fazer essa comparação, porque durante a ditadura, muitas informações, simplesmente eram abolidas. Exato, não se tinha crítica. Realmente, naquela época, teve um surto de meningite que o governo abafou. Acredito, exato. O governo abafou e aí as pessoas não conseguiam se prevenir porque não sabiam que existia. Que loucura. Né? E esse é um dos exemplos de quanto foi nefasto esse período para o Brasil, para a América Latina. Né? É uma alienação. Tivemos ditadura em toda a América Latina, né, praticamente. E tivemos 5 governos, presidentes militares, né? Começando com Castelo Branco, pelo final já começou a abertura com o presidente Geisel, e depois o processo de redemocratização. Com Tancredo. E então todos esses artistas que passaram por esse período, que resistiram, eles conseguiram seguir o seu trabalho. Então tudo isso eu pesquisei. E deu 170 páginas de material, né? E que quem quiser estará disponível breve no repositório da biblioteca aqui da universidade. Eu só estou aguardando a expedição do diploma, porque foi agora em abril que eu fiz essa defesa. E o radiodocumentário breve também já estará à disposição. Então, as pessoas aí que nos escutam e quiserem conhecer mais, podem pesquisar Bom, tá no EduPlay, no site EduPlay, EduPlay. À disposição os 5 episódios. Isso, aí a gente depois eu pego direitinho o link contigo para a gente colocar lá na nossa postagem. E vamos falar então desse retorno do Fazendo Arte. Eu não me recordo, tu chegou a acompanhar a mudança da rádio lá da reitoria aqui para a Casa da Comunicação? Nós estávamos na pandemia, já estava no final da pandemia. Eu fiquei alguns meses aqui, né, na Casa da Comunicação, e nesse período é que eu me licenciei. E estavam ainda em processo de instalação. Como toda mudança, né? Isso, porque ficamos mais de 50 anos
no 10º andar da reitoria, já que estava inviável, não tinha mais questão de saúde pública até. E viemos para a Casa da Comunicação, agora que estamos no prédio 62B. Né? E o Fazendo Arte, ele retornou ao ar hoje, ao vivo. Já temos uma agenda já de entrevistas para toda semana. É um compromisso diário com a ouvinte, com o ouvinte, de levar, então, a divulgação cultural para a cidade e região. Para o mundo, né? Porque agora temos o streaming. E eu retornei também como programadora, que meu cargo aqui é programadora de rádio, né? E no fim fiz esse programa, comecei o Fazendo Arte e integrei as minhas outras atividades, né? Mas no fim ele também tomou uma proporção que eu não esperava e hoje a gente tem uma boa audiência. Eu percebo que as pessoas muitas vezes pautam, especificamente no caso do Fazendo Arte, que é um programa diário, já fica o horário, né? O horário das 11 horas. Às vezes a pessoa não cuida mais do relógio. Ela está com o rádio ligado e começou Fazendo Arte às 11 horas. Inverte, né? Sim. Não é 11 horas, é hora do Fazendo Arte. Não, é o contrário. Começou, olha só, já começou o programa, então é 11 horas. Isso. E, querendo ou não, o rádio ainda está presente nas famílias. Não sei como é que como essa geração, né, dos 20 e poucos anos, se eles ouvem, né, o rádio, ou se é só podcast, ou se não se interessa pelo tema, né? Mas, de qualquer forma, estamos no ar. Somos uma rádio pública, temos o privilégio de levar ao ar conteúdos que muitas vezes são impedidos por patrocinadores, né, de emissoras. E aqui a gente tem, então, esse espaço democrático para tratar de vários temas que podem ser comprometidos em emissoras particulares, né, que trabalham com publicidade. Então, as rádios públicas, elas são, de fato, um foco de resistência e continuam precisam continuar, precisam receber apoio, incentivo, qualificação dos seus servidores, para que a comunicação pública ela seja, de fato, reconhecida como que tem um papel importante, né, como meio de comunicação e que possa também fazer novos ouvintes e levar o rádio para vários lugares em que não... Aqui já não é mais o caso, né? Mas, digamos, no sertão nordestino, ainda é o radinho de pilhas que leva a informação, né, para o interior, assim. Não, exato. Aqui já não é mais tanto, mas eu me recordo coisa que minha mãe falava da realidade dela nos anos 1970, que ela era adolescente, jovem adulta, ali início dos anos 80, que ela morava aqui no interior do Rio Grande do Sul, a região que aqui é conhecida como Quarta Colônia, e a televisão pegava em determinados horários, era uma coisa assim que nem energia elétrica eles tinham com plenitude. O que chegava? Que era certo, tu ligava e estava funcionando e ia te dar a notícia. Era o rádio. E tanto que agora, durante o período de enchentes que o Rio Grande do Sul sofreu, estavam pedindo doações de rádios. Acredito, exato. E pilhas. Porque em lugares que não tinha luz, era uma forma de orientar os moradores, de orientar as pessoas que foram atingidas pelas enchentes, como é que o governo, como é que eles poderiam buscar auxílio, de que forma, né? O governo também estava proporcionando auxílio a essas famílias.
Então, a gente vê que o que sobrou de opções para informação foi o veículo rádio. Uhum. É. Na época, quando vim aqui, que eu comecei em 2022, aqui o Ineditados, a nossa solicitação junto do pessoal da rádio era usar o estúdio porque nós tínhamos a ideia de fazer o podcast. Mas aí existia esse horário disponível e foi feita a contraproposta. Olha, quem sabe vocês fazem um programa de rádio. E eu, na época, fui tomada de surpresa com esse convite, até porque eu nem imaginava, enfim, né? Ter um horário ao vivo na rádio, eu considero de muita honra, né? E isso me foi oferecido. E aí eu pensei, não, eu quero, mas como é que a gente vai trabalhar isso dentro dessa perspectiva que, num primeiro momento, eu estava pensando em edição, a coisa de um podcast enfim, é outra linguagem, né? E eu fiz essa opção de, vamos fazer, o que eu faço? Eu faço um programa de rádio, que depois é gravado. Eu nem penso muito nele como podcast. É um arquivo de rádio, porque no podcast sempre se tem muito assim de não datar o programa, né? Tal e tais informações. Não, assim como acho que isso que te levanta também, é pensar a cultura e como que ela se insere no nosso dia a dia. Seja por forma de um calendário, né? Por exemplo, eu estava olhando aqui, né? A gente pode dar uma repassada aqui na tua agenda da semana. O Rafael, que esteve aqui na semana passada falando conosco no Ineditados, vai estar essa semana falando contigo também por esse projeto que é aqui do nosso acervo, né? A Sala Caverna. Hoje foi a nossa secretária de Cultura aqui da cidade, a Rose Carneiro, que veio falar sobre a programação da Feira do Livro. E a conversa rendeu hoje, porque são tantas ações que ela está à frente na Secretaria de Cultura, que ainda alguns assuntos ainda ficaram por falar, né? Mas ela deu uma pincelada assim nas iniciativas da Secretaria importantes e também na Feira do Livro, né? Que foi transferida para agosto, final de agosto, começo de setembro. Isso, já daqui a pouco já está aí a Feira do Livro. Né? Nós, enquanto editora, aqui na editora da UFSM, já estamos nos movimentando também, porque foi algo que sempre pauta muito, né? O nosso calendário enquanto editora, as feiras do livro, tanto a daqui de Santa Maria quanto a de Porto Alegre. E a de Porto Alegre vai acontecer em novembro, como acontece anualmente. Foi uma informação que até nos pegou um pouco de surpresa pela resiliência deles em já se organizarem, né? E foi algo... Porque recém estamos nos recompondo. Exato. Então, dos estragos, né, das enchentes. Mas é isso, não dá, a cultura não pode parar. Porque senão... Né, mas geralmente é a primeira que para. Exato, Então, a gente viu com, claro, muitos bons olhos. Né? Já não ser prioridade. Não. A prioridade é sobreviver, é ter uma casa novamente, né? E deixamos a cultura para depois. Só que, esse caso bom, Santa Maria também, mas Porto Alegre manteve o calendário e vai conseguir dar a volta por cima. Foi uma coisa que nos pegou positivamente de surpresa, né? Então, talvez estejamos vendo aí um momento em que a cultura vai se tornar algo mais prioritário. Até pela sanidade, né? Pela manutenção da sanidade. Quebra de paradigmas. Então, amanhã, que é terça, vai entrevistar o Rafael Apke, que é isso, né? E teremos a presença também da banda da Seroma, uma banda que faz tributo a Tim Maia. Faz show no Teatro 13 de Maio essa semana. Na sequência, teremos também uma entrevista com o professor Zancan, que escreveu um livro sobre a cidadania italiana. Isso na quarta, né? Eu acho que não estou recordando muito. Aqui quarta-feira, professor Marcos Daniel Zancan. Isso. Que é o livro Polenta. A Bela Polenta. É a Bela Polenta. Por que é tão especial? Que é um livro bilíngue. É um livro bilíngue, ele vem divulgar junto com outros 2 professores.
Nós teremos também a presença sexta-feira da diretora do teatro, Ruth Pereiron, Teatro Teresa de Maio, que sempre traz muita informação, adianta as agendas da programação do teatro. Querendo ou não, nós vamos entrar no mês 8. Exato. Pensa bem. Já foi. Né? Então, já estão com a agenda para o ano que vem. Exato. Já. E na quinta, o professor Gilvan. Professor Gilvan Docorn, que coordena ali o Cineclube da Boca. E que, na verdade, o professor Gilvan, trocamos o dia dele, não sei dizer direitinho, mas eu vou divulgar nas redes sociais. Exato. Ele vem essa semana. Falar sobre a Cinemateca da UFSM, que recebeu uma doação importante aí do Santa Maria Vídeo Cinema, e que vai ser administrado, então, pelo Cineclube da Boca. Muito bem. Rejane, muito bem-vinda de volta. Sim, hoje eu fiquei muito feliz, porque no nosso WhatsApp algumas bombou. Pessoas entraram. Não, assim, não bombou, não. Mas algumas pessoas entraram, pessoas que estiveram na audiência, sempre estiveram na audiência, e retomam, né, aquele contato, aquela conexão com o programa. E a gente faz um tantinho, assim, a gente faz aquele pouquinho que compõe o dia a dia das pessoas. Vocês fazem um pouquinho de diferença e eu já fico feliz por fazer arte. E quem faz arte faz bem. Né? Diz a criança que faz arte, tá fazendo arte. Não, tá fazendo muito bem, é isso que ela tem que fazer mesmo, fazer arte. Esse é o que essa ideia que norteia o programa. É que fazer arte é bom, é benéfico, é mágico, é importante, e usufruir dessa arte também como uma fonte de vida, de prazer, de novas conhecimento, soluções, né, de construção do mundo melhor a partir da cultura. Porque a gente está sempre na busca, né? A gente está sempre, quem sabe, daqui a muitos anos a gente possa dizer, não, nós somos um país que valoriza a cultura, a arte, a educação. E não sei, o meu tantinho eu estou tentando fazer, o que me cabe nesse latifúndio. Eu faço com muito amor, né? Eu sou funcionária pública federal, mas as pessoas acham que funcionário público, porque vivem de brisa, né? Não, a gente trabalha muito. É uma minoria, né? Uma minoria muito barulhenta que vive de brisa. A gente trabalha muito e tenta fazer o melhor que a gente pode dentro aqui da nossa universidade, o campus mais bonito do Brasil, que eu digo. É um prazer estar aqui dentro dessa instituição tão renomada, tão reconhecida, e que preserva uma rádio, tem uma rádio para divulgar suas ações científicas de extensão. E temos um acervo de Vinícius. Olha, gente, o pessoal pode achar que grande coisa. Não, dentro do que o Brasil hoje prioriza, é uma grande coisa, sim. É uma emissora pública de qualidade e que busca levar o melhor da informação para os ouvintes e as ouvintes. Eu tive o prazer de estar à frente da UniFM quando ela foi colocada no ar. Estava como diretora e Karine Previdello como coordenadora de comunicação. Então, a gente acompanhou toda essa instalação da emissora como FM, desenvolvemos toda a programação e o esqueleto da programação depois ela foi se modificando, né? E isso já faz 7 anos, já estamos no ar há 7 anos, a FM. Era necessário, né, que a gente tivesse a nossa FM. A AM continua no ar, não sei até quando,
né? Porque as rádios AM estão saindo todas do ar. E a FM foi um sonho de muita gente, de muitos anos, de muitas administrações, e que foi possível colocar no ar há 7 anos, então. Que bom. Que bom poder contar contigo aqui nessa conversa. Um prazer. Muito obrigada por ter ficado conosco aí essa hora. Sim, são que hora agora? Agora estamos indo para as 14 horas. 14 horas, isso aí. Eu tive um imenso prazer em falar com vocês aqui do Ineditados, e estou à disposição para quando quiserem novamente. Tá certo. Lembrando, né, que o Fazendo Arte vai ao ar de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia. Ao aqui vivo. Na UniFM. Temos as nossas redes sociais para quem quiser nos acompanhar. Também você pode nos acompanhar pela internet, pelo site das rádios, né? E estamos à disposição aqui para quem quiser sugerir uma pauta, quem quiser conhecer a emissora, as dependências da emissora, quiserem conhecer o acervo de Enis e quiserem ouvir o rádio documentário, então. Também. Tá certo. Muito obrigada, Regiane. Obrigada a vocês, assim, muito prazer estar aqui nessa horinha aqui, compartilhando esse espaço e essas informações. E para você que nos acompanhou até agora, também muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e até semana que vem. Até. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.